Oi, meu amigo, minha amiga. Como vocês vão? Tudo bem? Caminhando? Vamos em frente. Série Obras e Autores em Destaque. André Luiz Ruiz, um médium com trabalho excepcional, obras fantásticas, mas vamos falar hoje especificamente deste aqui. O Amor Jamais Te Esquece, pelo espírito Lúcius. Esta edição que eu tenho em mãos é uma edição de bolso, mas a edição convencional é um tamanho um pouco maior. Na verdade, este trabalho aqui faz parte de uma trilogia de romances fantásticos que não são meros romances, tratam de histórias reais que aconteceram à época de Jesus Cristo, com personagens de destaque como Pôncio Pilatos. A realidade espiritual da trajetória deste espírito e deste homem que esteve na Terra na época de Jesus. E tantos outros personagens que também são contemplados neste romance. Você está vendo aí a capa do volume 1 da trilogia O Amor Jamais Te Esquece, só vamos falar deste, mas também ele engloba outros dois, que é A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia. É bom que a gente leia os três, é claro. E um é melhor que o outro, é impressionante. Mas falando deste primeiro volume de que tratamos hoje, O Amor Jamais Te Esquece, a contracapa diz: empolgante romance que nos remete aos luminosos momentos vividos pela humanidade ao tempo de Jesus, envolvendo o senador Públio Lentulus, sua esposa Lívia, Zacarias, Fúlvia e Pilatos, dentre outros. Por meio de seus dramas e experiências, o leitor sentirá que, apesar de todas as nossas quedas e erros, o amor nunca nos abandona ao desamparo, ajudando-nos a sair dos abismos escuros onde somos projetados por nossa ignorância. Primeiro volume da trilogia que inclui A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia. As obras têm leitura independente e enredo próprio, mas os personagens se relacionam entre si pelos laços de existências anteriores. Para você que ainda não conhece, vai ficar conhecendo agora um pouco mais a respeito do médium André Luiz Ruiz, que se destacou, vem se destacando a partir da década passada, dos anos 2000, o final dos anos 90 do século passado, e vem realizando um trabalho de grande qualidade como médium e também como palestrante, e você pode pesquisar a respeito dele na internet. Este é o André Luiz Ruiz, que nasceu em Bauru, estado de São Paulo, no ano de 1962. Ele iniciou-se no conhecimento espírita através dos exemplos recebidos de seus pais, Miguel e Odete, que já eram espíritas e seguiam a codificação de Allan Kardec. Como já dissemos, ele nasceu em Bauru, mas desde a infância estabeleceu residência em Birigui, no mesmo estado de São Paulo, e depois transferiu-se para Campinas, em 1977. Em 1979 passou a frequentar a Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, onde se encontra até os dias atuais, segundo algumas fontes, não sabemos se está exatamente atualizado. E lá ele, ao lado de muitos companheiros dedicados ao ideal cristão, desenvolve o labor fraterno de atendimento aos irmãos de caminhada evolutiva. Ele cursou a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, se bacharelou em Direito em 1985 e também tem formação técnica em desenho arquitetônico, música clássica, piano e enfermagem. Vamos agora diretamente a alguns trechos desta obra que já foram postados pelo projeto Saber e Mudar. São trechos curtos, veja aí. Os títulos que você vai ver não estão na obra, mas foram colocados pelo projeto Saber e Mudar a partir dos trechos que selecionamos. Enfermidade dolorosa. A enfermidade dolorosa representa desafio que ensina a valorizar a vida e a companhia de pessoas que não valorizávamos e com quem nem nos importávamos, tornando o enfermo mais sensível e melhorando as virtudes de bondade que já existem em seu espírito, fazendo com que reavalie os caminhos que trilhou em toda a sua vida para reajustá-los. Beber para esquecer. Arrepender-se sem trabalhar para consertar o erro é embriagar-se com o vinho para esquecer as dores que, depois de cessada a ebriedade,
lá estarão do mesmo tamanho, agravadas pelas consequências do excesso de bebida. Céticos por comodismo e conveniência. A razão muitas vezes é como a teia da aranha, revela o aracnídeo e também serve para ocultá-lo. O raciocínio é o maravilhoso mecanismo de compreensão por meio do qual o homem se ergue da condição animalesca e irresponsável para os pródomos da humanidade e responsabilidade. No entanto, muitas vezes é nele que os homens se ocultam para negar, duvidar de suas próprias percepções e não acreditar no que lhe esteja sendo revelado à razão. Por isso, como o homem muitas vezes utiliza o raciocínio para tornar-se cético por comodismo ou por conveniência, a sabedoria do universo se vale dos recursos que podem penetrar o mais íntimo de seus sentimentos e reconduzi-lo à noção real, a de um frágil espírito em evolução. Quem não é capaz de perdoar? Quem não é capaz de perdoar não vive em paz nunca, e o perdão que a Boa Nova pede, o absoluto esquecimento das ofensas, só é difícil de oferecer porque nós somos muito arraigados à vingança ou ao sentimento de autocomiseração. Se não dessemos tanta importância ao nosso ego, se não fôssemos tão vaidosos e orgulhosos de nós próprios, não seríamos tão vulneráveis a ofensas alheias. E para encerrar, saber e fazer 3. O discípulo precisará um dia tornar-se mestre de si próprio, fazendo aquilo para o qual se candidatou como aprendiz. Só então estará capacitado para entender os problemas que seu tutor já conseguia enfrentar quando lhe passava o conhecimento. Fazer é a ponte indispensável entre o conhecer e o vencer, entre o saber e a sabedoria. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Busque esta obra, como as outras duas da mesma trilogia, para enriquecimento do seu conhecimento e também para o engrandecimento do seu coração. Para si próprio e para todos ao seu redor, como de toda a sociedade e, consequentemente, do planeta em que estamos inseridos e do próprio universo. E estaremos de volta na próxima semana com um novo autor e uma nova obra. Para você, uma boa semana, um beijo, obrigado pela companhia e até lá.